Gente, eu vou falar uma coisa com vocês. Se vocês tiverem ideia em casa, o que nós estávamos falando antes dessa vinheta rodar e de começar o programa, aqui, ó. vocês não têm ideia. Seu Fred, segura aí, seu Fred. Amarra porque tá difícil, hein? Seu Fred, pra quem não sabe, é o meu tio, que é pai da minha prima, Júlia. Vocês também são bem depravadinho, você, hein, querido? Você é bem depravadinho, hein? Como é que é? Cotovelada, bate... Boa tarde. Daqui a pouco com os nossos intrépidos comentaristas, a gente fala do final de semana esportivo. O Campeonato Mineiro começa para o Guarani a partir da sexta rodada, né? Porque a tabela, quando ela saiu, antes de começar o campeonato, eu já lamentei no Twitter. Falou, 5 rodadas, fizer um pontinho, tá bom demais. E foi, na verdade conseguiu 2, né? Então melhor quem encomenda. O campeonato pro meu Guarani começa a partir da sexta rodada, porque ele nas 5 primeiras pegou exatamente os 5 primeiros da competição, né? Então agora sim, agora começa para o Guarani o campeonato. Segura aí, Jean, amarra as calças aí. Ô, Jean Rodrigues, mais velocidade no time, querido. Com um jogador lento em cada setor, nós estamos lascados. Olha, o Galo venceu, então voltou a vencer depois de 3 derrotas seguidas. Os destaques foram 4 jogadores que vieram da base. Diogo Ramalho, sempre ele que brinca nas 11. O prefeito de Araçuaí na tela do Donos da Bola. Roda aí. Levir Coupe escalou o time com o que de melhor tinha nas mãos e a expectativa maior era para saber como a equipe iria funcionar com Dodô e Carlos juntos. Vai ajudar muito, os dois são jovens e a gente está precisando de juventude correr em campo, né? A torcida queria ver isso acontecendo também. Pode ser uma boa saída, pelo menos temporariamente, para o Galo. O Campeonato Mineiro serve para laboratório e essas pessoas que estão começando agora, elas querem mostrar futebol. Dentro de campo, uma partida sem empolgação. Mas o Atlético construiu o resultado quando estavam os 4 jogadores da base em campo. Gemerson, Lucas Cândido, Dodô e Carlos mudaram a história do jogo. E efetivamente, Carlos quase marcou com um chutaço. E aos 34 minutos do primeiro tempo, Dodô cobrou o escanteio e Gemerson abriu o placar. Eu vejo o Dodô quando bate, ele bate mais uma bola aberta, 20 em conta. Eu aproveito na impulsão, que eu não sou muito alto, né? Ali na impulsão, fui feliz ali fazer o gol. O Atlético teve dificuldades para marcar de novo. Veio o segundo tempo. Com a entrada de Cezinha no lugar de Cárdenas, o time ganhou em velocidade. E os garotos continuaram o protagonismo da partida. Aos 22 minutos, atuações de Dodô e Lucas Cândido deram o segundo gol ao Galo. Todo mundo sabe que é da base, sabe como é fácil firmar no profissional, sabe que tem muita competitividade, né? Porque contrata bastante, porque o Atlético Mineiro é um clube grande e graças a Deus o Levi está dando oportunidade para a garotada. É uma vitória boa também para a base, mostrar o valor que o Atlético vem fazendo de muitos anos com a gente, então hoje a gente conseguiu corresponder dentro de campo. Carlos e Dodô também balançaram as redes, mas a arbitragem marcou o impedimento. Valeu, mas tem que trabalhar para isso aí. Tem dias que não tem gol que não vale, tem outros que vale, então tem que trabalhar para isso e manter o foco. Base do Galo 2, Guarani de Divinópolis 0. O que dizer desses meninos? Eles são jogadores que podem realmente em breve estar entre os melhores do país. Já demonstraram em alguns momentos um grande potencial e eu não tenho medo de colocá-los, né? Se eles estiverem dispostos jogando como estão, eles vão jogar. Bom, muito bem, tá então. O Levir Coupe falando, o Atlético venceu 2-0. Coisas discutidas há pouco na Band News FM. Achei que você falava, rolou aqui. Não, cai até minha mãe do céu se eu falar. Quando o Atlético, os 4 jogadores, Gemerson, Lucas Cândido, Carlos e Dodô, foram as principais peças do Atlético em campo ontem. Então, quer dizer, mas foi contra o Guarani, é o que temos para o momento, queridos. Ritmo você dá colocando para jogar. Mas, curiosamente, tirando um homem referência, o Atlético fica mais veloz e envolve melhor o adversário, né? Então, acho que é por aí. Eu gostaria que você discorresse sobre o assunto de Mara, mas, por favor, cuidado com as suas palavras, para você não voltar no assunto anterior. Eu estou com medo, porque realmente eu não estou sentindo nem frio aqui hoje. Olha só!
falando. É que a gente é que o ar aqui é muito forte, então diminuíram o ar, foi isso que aconteceu. Ficou fixo? Aqui, eu gostei do Levir ali, porque a gente tem um certo receio quando você muda, como ele mudou, sem o André, sem esse homem referência, de voltar tudo à tona no passado, né? E ele foi muito claro ali, se eles mantiverem isso, são eles que vão jogar, ou seja, tá, fim da história, né? Do cara referência, ou seja, o que a gente viu de melhor deles, que foi o Lucas Cândido, a movimentação do Carlos, a questão do Dodô, isso tudo está valendo em termos de Libertadores, isso tudo está valendo naquilo que realmente o Levir está pensando, que é a próxima partida da Libertadores, que é o Santa Fé e que é decisiva. Isso é um ponto muito importante. Ponto negativo dessa história, me preocupou a situação do Cárdenas. Por mais que a gente saiba que ele não está bem fisicamente, e algumas coisas que o Levir disse depois do jogo em relação a ele, acho que assusta um pouco, o Everton falou sobre isso hoje na Band News, mas aquilo que a gente espera dele, né, da entrada dele, de realmente pensar o jogo, de ter essa inteligência de jogo, a gente não está vendo. Pode ser uma questão física, pode ser ainda uma questão física. Agora, isso vai demorar quanto tempo? Mesmo quando você se compara a outros jogadores que demoraram muito, o Atlético tem que ser de imediato, não tem outra situação. Você já tem notícias boas hoje da volta de jogadores a treinar, como o próprio Prato, Douglas Santos, já são situações interessantes. Só que você precisa desse armador. O Dátulo já ficou de fora, já se detectou que ele estava prestes a ter uma contusão mais séria. Então, tudo isso vai preocupando o Atlético. Não estou dizendo em termos de Mineiro, porque Mineiro dá para você ir contornando. Mas eu estou dizendo em termos de uma definição de vaga, de situação de primeira etapa de Libertadores. Aí é que preocupa. Muito bem. Agora, falando em aí é que preocupa, tem uma coisa que me preocupa. Eu gostaria de falar com você, Júlia. Deixa o Júnior Brasil por último, porque ele chegou falando muita bobagem aqui. O Levir ontem na coletiva disse que entende que o Cárdenas terá uma certa dificuldade para se adaptar. Aliás, roda aí, melhor que eu ficar falando aqui, a gente mostrar o Levir. Mostra aí. Não, achei que foi uma boa partida, assim. Nós jogamos muito abaixo ainda do que nós podemos jogar. Acontece que nós merecemos a vitória, claro, criamos as melhores situações e tivemos bons momentos assim na partida. Mas estamos muito aquém do que precisa, do que é necessário para a gente ter melhor sorte nos campeonatos. Eu tenho conversado com o Cárdenas, ele vai ter uma dificuldade maior, porque ele é aquele canhoto que a gente conhece. Ele é o canhoto organizador do time. Seria o Ganso, por exemplo. Então vai ter uma dificuldade de jogar no Atlético, que normalmente a nossa rotação é uma rotação alta. Quer dizer, quem está jogando nesse momento ali é o Dátulo, que você sabe, tem uma rotação rápida, ele se mexe o campo inteiro, é uma situação diferente. O Cárdenas é um jogador que tem uma enfiada de bola muito boa, é o cara que pensa, é o cara que enfia as bolas, que enfia os passes. Então ele precisa também de uma adaptação para ele poder desenvolver o que ele tem de bom, né? Ele vai sofrer um pouquinho nesse início. Bom, algumas perguntas devem ser feitas. O Cárdenas, quando foi contratado, eles sabiam da real situação física do atleta? 1. 2. O Levir pediu ou enfiaram goela abaixo? 3. Dá para armar um esquema que o favoreça, sem que ele tenha que correr e marcar como os demais? Porque com o Ronaldinho era assim. Everton Ribeiro no Cruzeiro, apesar de ocupar espaço, não era um cara que ficava correndo de lateral, de atacante e tal. Só cercava, né? Então, as 3 perguntas, você responde, o Levir te vê lá na cidade do Galo, se vira. Bom, o Cárdenas, eu acho que a Dimara falou da questão física, eu acho que além da questão física é o que o Levir justamente falou, questão da adaptação. O jogador ele ainda não entrou nesse ritmo de jogo, igual foi ontem do Atlético, com os jovens jogadores, o Atlético foi muito mais, movimentou muito mais ali na frente, teve muito mais velocidade. E o Cárdenas não entrou nesse ritmo ainda. Eu acredito muito mais que seja a questão física do que a própria adaptação, para falar a verdade. Talvez montar um esquema assim, ele atua um pouco mais pela esquerda e um pouco centralizado também. Só que aí, uma coisa que eu sinto, Everton, é que o Atlético não tem, eu não vejo o Dátulo
como um armador do time. O cara que a bola tem que passar pelos pés dele, exatamente. Né? Eu não vejo o Dátolo assim. E também eu não tenho visto o Cárdenas dessa maneira também. Então o Atlético ainda precisa de um jogador para ser essa cabeça pensante aí do time. Mas assim, o Cárdenas talvez montar um esquema, eu acredito que por causa dessa questão física ele não possa atuar tanto pelo lado ali, porque ele tem que ajudar muito na marcação ali na lateral, na recomposição, se desgasta muito mais. Então talvez seria ele jogar centralizado e colocar o Dátolo ali pela esquerda. Você acha que um exemplo, quem acompanha os jogos da Libertadores, Brasil, pode ter como exemplo o Omar Pérez no Santa Fé? Ele não faz absolutamente nada senão receber a bola e enfiar a bola por baixo, ou fazer um lançamento de médio, lançamento médio longo, ou até mesmo tocar e tal, envolver mais um toque de bola. Então ele faz isso. É o que o Ronaldinho fez no Atlético aqui, mas o Omar Pérez talvez seja o melhor exemplo, porque está em atividade, está jogando e a gente está assistindo o cara jogar com frequência. Você acha que é por aí, Brasil? O Levi precisa também montar um esquema que favoreça o Cárdenas também, não é simplesmente pegar o cara, jogar na cova e falar, bom, você está na cova dos leões, você se vira, e aí? Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Everton. Um grande abraço para você, para os amigos. Para mim que o Cárdenas não é tudo isso que mereça um esquema que o favoreça. Começa por aí. Só uma vontade com os atletas do Atlético, tem alguma explicação? De jeito algum. Eu acho que ele não merece um esquema só para ele. Mas por quê? Ele é que tem que se adaptar ao esquema do Atlético. Agora, a gente tem que dar o desconto que ele está mal fisicamente, que ele estava na reserva. Ele não vinha jogando antes de chegar aqui ao Brasil. Então isso é fato, isso acaba comprometendo o desempenho dele. É um jogador que na hora que tiver com uma condição física melhor, sim, ele pode imprimir um ritmo, imprimir velocidade, dar até um certo ganho, mas montar um esquema para ele, não. Ele que tem que se adequar à realidade do Atlético. A realidade de ontem, que se a gente for analisar friamente, o time estava sem ser jogadores. Você pega o Léo, você pega o Guilherme, você pega o Dátolo, você pega o Rocha, você pega Douglas, aí você tem 6 mais caras. de meio time. Então, mais de meio time. Mas eu não entendo essa perseguição sua com o Cárdenas. Não tem perseguição nenhuma. Tem perseguição, Brasil. Nenhuma. Tem perseguição. Você vem aqui no programa numa segunda-feira, aproveitando um oportunismo dos meus comentaristas que estão dizendo aqui, ele foi mal, são oportunistas, estão dizendo aqui que o prato, que o Cárdenas não jogou bem. E não jogou. Ele realmente não jogou. Mas entre não jogar bem e não ser um bom jogador, como o senhor acaba de falar, a distância é muito longa. A sua cabeça está no assunto anterior ao início do programa. Você está pensando só naquilo que foi colocado e numa determinada cena, que eu sei qual é, porque eu já vi, inclusive, a picture. Entendeu? A questão é o seguinte, ele é um bom jogador, pode dar o ganho, mas não merece um esquema para ele. Pelo amor de Deus. É essa a diferença. Agora, eu quero dizer o seguinte... O esquema do peraí, você não vai comparar o Ronaldinho com o Cárdenas. Não, peraí. Você, pelo amor de Deus, gente... O Levi comparou o Ganso com ele, ué. O Ganso não tem jogado, não é um craque potencial. O esquema que o Atlético Nacional de Medellín... O esquema que o Atlético Nacional de Medellín jogava beneficiava diretamente o Cárdenas. Tanto que nós ficávamos beneficia o Dátolo, que já está adaptado e coloca ele, tem um passe longo. Tá, mas acontece, Brasil, eu acho que você não está entendendo o que eu quero dizer. Não. Você dizer que o cara não é bom jogador... Eu não falei isso hora nenhuma. Ele não merece, porque não é... Ele não merece, claramente. Não merece um esquema ele não merece um esquema exclusivo para ele. E aí os outros 10 jogadores vão ter que se adaptar ao Cárdenas, ao Ronaldinho. Eu acho que merece, ele porque o treinador, quando ele tem um grupo nas mãos... Você pode perguntar para qualquer treinador aí. É natural que o cara, às vezes, faça uma mudança de esquema jogo a jogo. Um jogo ele vai jogar com um zagueiro aberto pela direita. Normal. Você muda a forma de jogar. Você pode não mudar as peças, mas a forma de jogar você muda. Mas se tem uma quero fazer uma colocação que você não me deixou também terminar. O seguinte. Não, deixa eu só fazer duas colocações. Tem que passar no pé dele. Não, mas ele não é isso tudo para ele, não é Ronaldinho. Ronaldinho você faz a adaptação. Ele é um jogador como os outros 11, para mim, não é nenhuma sumidade, não é muito superior ao Dátolo. Até no momento, eu prefiro o Dátolo, tá ali, até o Dodô. Então ele está ali atrás, ele está chegando. O Arrascaeta é bem melhor que ele. Eu estou falando, para mim o Arrascaeta é superior a ele, não tem dúvida. Não tem dúvida, o Arrascaeta é muito melhor do que o Cárdenas. O Cárdenas, se ele fosse isso tudo, ele não teria sido reserva lá no Nacional. Começa por aí. Mas eles têm características muito diferentes. Uma coisa tem nada a ver com a outra. É um bom jogador, pode ser titular. Mas o Arrascaeta não tem nada a ver com o Cárdenas. Porque semana passada você falou são dois jogadores diferentes. Então agora deixa eu falar também, para mim não é tudo isso. Agora eu quero dizer uma coisa do jogo que é importante.
importante. Para mim, o Jean, e você conhece ele muito bem, errou, tem que ter culhão para pôr o Fábio Júnior no banco, que tá uma lentidão lá na frente, é ídolo de todo mundo, mas não dá com o Fábio Júnior, mata. Tirou o Carlos Renato, errou. Isso é só observação do Guarani. Agora o que eu não entendo é o seguinte: quando o Cruzeiro jogou lá em Nova Serrana e ganhou, a gente falou, gente, com todo o resguardo, com toda a consciência da diferença técnica do adversário, o Cruzeiro jogou bem, independente do adversário não ser tão qualificado. Aí quando é com o Atlético, e o Atlético consegue jogar muito bem no segundo tempo, aí os cornetas, não, mas jogou contra ninguém, pro Cruzeiro pode, pro Atlético não pode. Bem, segundo tempo do Atlético, claro. O time correu, jogou bem, graças aos meninos, ao Dodô e o Carlos. Louvado seja, não tem Maxwell e não tem André, o próprio Lucas Cândido, os meninos e o Gemerson jogaram muito bem. Foi outro Atlético, tirou um peso, uma tonelada de cada um. Resumindo, você acha que eu tenho razão, porque na semana passada eu falei, enquanto o Atlético insistir com esses caras... Mas eu também. Você foi contra. Não, você foi contra. Você foi contra aqui. Você tá rindo aí. Sabe por quê? Eu vou mostrar a foto que eu tenho aqui no meu celular, que é a foto daquilo que você falou. Aí caiu o mundo. Ó, deixa eu dizer uma coisa. Você sabe que eu tenho razão. Quando eu falei, o Atlético, a característica que levou o Atlético a conquistar... Vamos pegar de um passado recente, a Copa do Brasil no ano passado, principalmente na reta final, foi a velocidade. Você pode usar o Maxwell, você pode usar, não tem problema nenhum. Mas o time titular do Atlético, o meu time titular do Atlético, com toda a limitação, porque eles são limitados, tem limitações, principalmente porque são garotos. Tem Dodô e Carlos. Dodô e Carlos, sabe? Eu não posso preterir, meu querido, um jogador que vem da base, que eu gastei milhões para formar, entendeu? Eu não posso preterir esse atleta pegando um cara que primeiro, tecnicamente é limitado, segundo, não está nem aí para a instituição, para a torcida e tal. Mas o Levi falou a partir desse jogo ele entendeu. E vou dizer mais, eu tenho 200 merchans ali para fazer, eu tenho que falar rápido. E vou dizer mais, presta atenção. Segundo tempo dos últimos, desde o jogo do Shakhtar, no segundo tempo o Atlético caía. Ontem botou a meninada para correr. E melhorou. E outra coisa, o Guarani pode estar na zona de rebaixamento, na lanterna, escambau de Madureira. Mas quem conhece o futebol do interior sabe que o time não é ruim. E foi bem no primeiro tempo. Atlético, Cruzeiro, América, Vila Nova fora, teve erro de arbitragem que comprometeu. E o América em casa. O América todo dia estava de vice-líder. Então o Guarani tem um time bom. É um time lento demais, mas é um time bom. Então, no segundo tempo, contra o Atlético, rendeu. Por quê? Botou a meninada para correr. Corta o Júnior Brasil para mim. Presta atenção aqui, meu amigo. Você se preocupa com a sua segurança, com a segurança da sua família, não é? Eu sei que você já pensou em proteger o seu carro e sua motocicleta até 300 cilindradas, porém o valor de uma proteção veicular nunca coube no seu orçamento. Só que isso agora chegou ao fim, definitivamente. Agora você pode adquirir a proteção do seu veículo ou moto até 300 cilindradas, porque somente a Associcar tem preço, qualidade e toda a segurança que você sempre quis. Você vai ligar agora para 3353-4540, porque os benefícios são a partir de R$ 15,50 por mês. É muito barato. E a garantia de proteção total do seu carro ou da sua motocicleta vai desde furto, roubo, colisão, até perda total e fenômenos da natureza em geral. Então você tem que prestar atenção que você vai fazer um investimento pequeno e terá o seu bem protegido, seu carro e a sua motocicleta até 300 cilindradas. Além da assistência 24 horas em todo o Brasil. Em caso de pane, pneu furou em qualquer lugar do Brasil, chaveiro deu problema, está precisando de um reboque, muito mais, você tem que ligar para esse telefone que está na sua tela. Ligue agora, meu amigo, aí ó, 3353-4540. Somente para os 50 primeiros telespectadores que ligarem agora e falarem que estão assistindo os Donos da Bola, eu tenho um desconto, que é aquele cheque que eu vou mostrar agora, que o nosso grande Alain, mais rápido do que o Michael Suel trouxe aqui, esse cheque aqui de 50 mil, ó, 50 mil, 50 reais, 50 mil dá proteção até para uma frota, 50 reais, então essa proteção de 50, você fala, pô Everton, você não tem vergonha, um cheque de 50 reais, isso garante até 3 meses se você se adaptar aí a esse valor de 15,50, né? Então esse checão é um desconto que você terá para chegar lá, você vai apresentar na Associcar lá,
entendeu? E além de se tornar... Você sabe que a Soscar é uma parceira Help e assistência 24 horas, né? Então é no Brasil inteiro. Você vai mostrar esse checão lá, fala, estava assistindo os donos da bola, descontinho de 50, se cair nessa de 15,50 por mês, você salvou aí no mínimo 3 meses, ok? 31-3353-4540, a Soscar é proteção 24 horas em todo o Brasil e é parceira da Help 24 horas. Olha, toma aí, segura ela. O Cruzeiro manteve a liderança vencendo e vencendo bem o Tupi lá em Juiz de Fora. E com o time de reservas, em roda os melhores momentos aí. Aliás, dá só uma segurada para mim, daqui a pouco a gente vai mostrar os melhores momentos. Eu queria só perguntar uma coisa ao Brasil aqui. Dos jogadores do time que são reservas, que atuaram, a maioria, todos eles praticamente, qual você acha que poderia ser titular? Judivan. Desse que atuou lá, o Judivan. E não jogou bem. Mesmo assim, mas vai rodando, Felipe, vai rodando os melhores jogos aí, a gente vai comentando aqui. Mas eu acompanhava... O Bruno Rodrigo também, para mim, O Bruno Rodrigo é outro que para mim... Mas o Pará também foi muito bem. O Bruno Ramírez, esse menino jogando como um meia, nossa, ele sobrou no primeiro tempo. Agora eu achei o Judivan um pouco afoito, você não achou, não? Quem? Querendo resolver o Judivan, né? O Judivan, eu achei isso também. Chamando muito pra ele. Achei isso também. Também é um cara agressivo, vai pra cima. Agora, o Henrique, eu gostei muito da atuação dele, é um jogador que tá sempre ali presente, que tem muita raça, tá sempre ali na bola. Então, é um jogador muito perigoso, claro, gostei muito. As bom reserva, né? Sim. Óbvio que a gente tá falando, e aí quando a gente fala do Atlético, do mesmo jeito a gente tá falando do Cruzeiro, mas eu gostei muito do Pará também, acho que ele é um cara muito determinado, ele vai ser titular, a gente não tem dúvida. Muito bem. O Eurico pelo meio também, muito bem. O menino Bruno também. Bruno Edgar, muito bem pelo meio. Olha, a pessoa, nossa, é o time titular, né? Não. O Manuel, claro. O Bruno Rodrigo. Para mim, o único destaque negativo foi o Joel, que não conseguiu se encontrar na partida. E aí o Marcelo, na hora que coloca o Neilton, para mim o Neilton, no melhor momento dele no Cruzeiro, entrou com vontade. Entrou muito bem. Isso aí, não se abatendo por não estar na Libertadores. Gabriel Xavier também entrou, mostrou alguma coisa. Um jogador, que é o Neilton, que nem tá inscrito na Libertadores, não tá. Ele não se abateu, então isso foi interessante. E muito tranquilo, principalmente na entrevista dele depois do jogo, não cobrou nada, falou, eu tô aqui, eu tô tentando mostrar pro Marcelo que eu tenho condição, porque ele sabe que depois na segunda fase você pode mudar jogador. Sendo feito um trabalho específico já tem, situações, tem um trabalho específico para ele, mas o melhor que eu acho assim, de tudo isso que a gente pôde, além de acompanhar esses jogadores, muitos que não têm chance, claro que você mesclou a experiência de muitos e o Cruzeiro se utilizou disso, né, mantendo a sua forma de jogar. E essa manutenção de forma de jogar do Cruzeiro é que faz com que você tenha certeza que o cara que vai entrar, que está na reserva, ele sabe exatamente como o Cruzeiro joga. Isso é uma linguagem, gente, que é importantíssima quando a gente fala de Libertadores, quando a gente fala de competições importantes. É o cara que está no banco, mas sabe como o seu time joga, sabe o que o seu treinador quer. Então, eu acho que isso é que facilita muito a vida do Cruzeiro. Isso que você está falando é muito importante pelo seguinte, foi um jogo que o Cruzeiro explorou muito a bola aérea. Muito, então, que é a mesma o resgate da bola aérea, que foi forte do Cruzeiro em outros momentos, principalmente nos 2 últimos anos. Brasileiro, E aí o Cruzeiro conseguiu apresentar essa bola aérea. Isso foi muito bom. Mesmo até com um pouquinho de diferença, ainda bem que não teve o Seymour, entrou o Eurico, ainda bem. Isso é muito bom, mas o Bruno Edgar foi interessante, porque o próprio Marcelo falou, e ele mesmo disse, vou mais pra frente. E ele conseguiu render mais pra frente, diferente do Eurico, que é o cara que destrói, é o primeiro volante mesmo, mas é muito bom. E o Tupi deu trabalho, sim, incomodou em alguns momentos, foi até um pouco mais regular que o Guarani, não existiu no segundo tempo. Teve uns 20 minutos que ele pressionou bem, né? Incomodou, chegou, normal, né? Por mais que o time, porque no caso favorito, não é? Tem os domínios da partida, ele não fica 90 minutos em cima. Vai tomar uns pontinhos, vão chegar e tal. E o Cruzeiro... Eu vou ser bem sincero para vocês. Antes do jogo, eu temia pelo Cruzeiro jogar com todo o time de reservas. Questão do ritmo também, né? Principalmente. Eu temia, pela sorte do Cruzeiro. Eu pensei, um joguinho para dar um empatezinho, porque o Tupi, lá no Marelene, sempre é um adversário mais difícil. E, na verdade, não foi o que aconteceu. Não. O Cruzeiro foi dono das ações durante 70 minutos, né? Uma coisa que eu temia era, como o Cruzeiro jogou com 3 volantes, eu temia um pouquinho essa questão da armação ali no meio de campo, da organização de jogadas. Só que como jogou também com os 3 volantes, pôde liberar um pouco mais os laterais. Então, e eram 2 laterais
que são muito bem ofensivamente. Mas o Bruno então, o Bruno Edgar, ele organizou um pouquinho mais, mas mesmo assim é completamente diferente de um meia, né? Mas ele jogou à frente. E os laterais mostraram muita qualidade. O Mike já todo mundo já sabe, é muita qualidade. Mas ele é volante. E jogou muito bem, né? É o que a gente sempre diz aqui, Júlio. Você lembrou a questão dos 3 volantes aí? E foi um exemplo que eu dei aqui na sexta-feira, né? Não é porque você vai atuar com 3 volantes que você está extremamente defensivo, não. Foi o que o Cruzeiro, exatamente. Foi o que o Cruzeiro fez. O Marcelo falou, ele vai atuar com liberdade, vai atuar mais à frente, ele fez isso. E ele mostrou qualidade para fazer isso. O próprio trabalho do Lucas Silva é um trabalho muito mais à frente, tanto que a gente disse várias vezes que Ricardo Goulart, Everton Ribeiro e Lucas Silva, eles eram mesmo o tripé do Cruzeiro, porque ele é um jogador que trabalha mais à frente. E acho que a tendência do Marcelo é com esses meninos trabalharem, mas assim também, é buscar esta condição. Ou seja, mesmo que você no papel tenha a configuração do volante, a função dele em campo é outra. E a do Bruno foi completamente outra. O Brasil. Os que jogaram bem, hein? Bruno Rodrigues e o Manuel. A Júlia gostou também do Bruno Rodrigues. Acha que ele deve ser titular com o Paulo André? Paulo André e Bruno Rodrigues. Qual a sua dupla de defesa, Brasil? Olha, eu ainda estou ficando com o Léo, Paulo André. Espero um pouquinho mais o Manuel. E o Bruno Rodrigues vão atormentar nessa briga aí. Eu falei dupla, você falou 8 zagueiros. Eu falei os 4. A minha dupla ainda é o Léo e o Paulo André. Léo e Paulo André. Porque os dois ainda para a briga, eu acho que eles estão recuperando a melhor condição, mas eles mostraram uma segurança, uma maturidade muito boa. Dimara, eu gostaria de ouvir a dupla de zagueiros, Dimara. Não, com todo mundo bem... Dupla só de 2, mano. Pois é, a minha de 2. Todo mundo bem, é o Paulo André e o Bruno. Pra mim Paulo André e Bruno Rodrigues. Pra mim é. Mesma dupla agora, da Júlia. Agora, deixa eu falar uma coisa, a questão do William Farias, como que dá um tempo é interessante, né? Assim, o não comprometer, mesmo que o William seja tá mais tranquilo, que coisa, no jogo ele já foi mais tranquilo, parece que tirou a responsabilidade de ser com os meninos. Com os meninos, ele comandou o meio de uma forma que ele nunca fez quando ele tinha a chance de ser titular. Então, talvez seja um aprendizado. O tirar um pouco, dar um tempo, faz com que ele tenha uma visão diferente e se recupera, cara. Esse futebol, pois não, Júlia? Só rapidinho, uma outra coisa, o Marcelo já tinha falado que o Williams seria o titular amanhã, né? Então, sacou o William Farias do time e colocou a faixa de capitão nele no time reserva. Então, ele legal, foi realmente o líder. O Tite até falava agora há pouco no Jogo Aberto, né? O pessoal perguntava para ele sobre essa questão de que ele trabalha muito o indivíduo, né? Ou a pessoa ou tal. O Marcelo também tem essa característica, né? Da valorização que ele dá para o cara. O dia que ele botou o Paulo André de capitão, né? A sua chegada, exatamente. A sua forma. Ontem a forma como ele... não sabe da forma como ele fez também, tirando o cara de campo e dando para ele essa condição. Esse trabalho, você ter o grupo nas suas mãos, passa muito por isso. Né? Passa pelas chances, pelas oportunidades. Você vê o Neilton entrar sem nem estar relacionado, ele não está inscrito, mas a força e a vontade dele, isso mostra uma forma bacana de grupo. Que eu tenho certeza que o William Farias ele viu isso, os números do jogo. O Williams conseguiu um aproveitamento de números, desarmes, passes muito mais efetivo que o Farias. Mesmo às vezes, cada um tendo uma conduta, um aparece menos porque protege um determinado característica, setor, né? Mas o William se apresenta mais. Ele tem essa virtude maior do que a do Farias e isso o Marcelo deve chegar e falar, olha, eu estou colocando ele por isso, olha aqui. Claro, e explica, né? Porque tem treinador que tira e não fala nada. E coloca também, porque tem treinador que fala assim, mas quando eu escalo, eu não explico por que eu escalei. Pra que eu vou explicar quando eu tiro? Eu acho que a explicação quando você tira, ela é fundamental. Se você não falar pra ele o que ele tá fazendo de errado e por que ele tá perdendo a vaga, como é que o cara vai saber? O grande líder aponta caminhos. É isso aí. Olha aqui, alô, torcida celeste, hein? Olha, você tem que mostrar sua força, levar no peito o orgulho de torcer pelo Cruzeiro. Na rede de lojas maior de Minas, você encontra uma linha completa de produtos oficiais do time tetracampeão brasileiro. Tem camisas oficiais, as camisas polo. Aliás, eu vou trazer uma camisa polo essa semana pra gente sortear ali. Aliás, daqui a pouco tem promoção, vou mostrar. Camisetas, blusas, tem os copos, que são presentes bacanas, né, mais baratos e tal. Tem os chaveiros personalizados, tem um faqueiro, um kit churrasco personalizado. Vamos sortear um também aqui que a gente já recebeu para fazer o sorteio. É excepcional, né? Tem o Raposito, que é legal demais. A meninada pira. Então é o seguinte, tem tudo. E você que é torcedor, tem que comprar produto oficial para ajudar seu clube, poxa. Senão como é que vai ser campeão? Olha, rede de lojas maior de Minas, tem várias
localizadas no estado de Minas Gerais. Shopping Del Rey tem Minas Shopping, Estação BH, Itaú Power, Mineirão, Barro Preto, Barreiro, Betim, Contagem, Divinópolis tem, Governador Valadares, Sete Lagoas. Se você quiser saber todos os produtos que você encontra na rede de lojas Maior de Minas, acesse. Volta aí, Felipe, só para eu não tenho de cabeça o site, redemaiordeminas.com.br. redemaiordeminas.com.br. Ô Tanguy, mostra lá, por gentileza, o sorteio. Vamos fazer um sorteio de 2 kits. Tá, a camisa do Atlético está ao lado ali, mas não tem problema. Nós vamos sortear, ó. Tem capa de celular, tem caneta, tem perfume, tem toalha de banho, toalha de rosto, tudo do Cruzeiro, meu amigo. Sabe que dia que vai ser o sorteio? Amanhã. Porque esse negócio da gente falar que vai fazer sexta-feira, a gente nunca faz. Então é amanhã. O resultado é amanhã. Para você participar, tá aqui embaixo, aqui, ó. Preste atenção. 72250, eu falei que tá aqui embaixo, eles tiraram. Obrigado. 72250 é um número. Você pega seu telefone, envia um torpedo. MG, espaço, seu nome e o time que você torce. Ok? Então, um torcedor vai levar capa de celular, perfume, toalha, enfim, uma infinidade. Tem toalha de banho, toalha de rosto, uma infinidade de produtos do Cruzeiro e produtos que você encontra na rede de lojas Maior de Minas. Daqui a pouco a gente vai mostrar os produtos que a torcida do Atlético vai levar nesse sorteio de amanhã, ok? Daqui a pouquinho, então. A gente falou de técnico Marcelo Oliveira. Ele falou sobre o jogo de amanhã, inclusive, contra o Huracan pela Copa Libertadores. Preste atenção no que ele disse aí, a gente vai debater na sequência aqui. Veja aí. Terça-feira é um dia especial aí pra gente. Nós empatamos fora, né, com as dificuldades que todos já sabem, e precisamos ganhar em casa. Essa Libertadores é fundamental para que isso aconteça. O time tem que estar bem preparado, descansou, vamos trabalhar até terça, e que haja mais uma vez essa interação com a torcida, porque nós vamos enfrentar isso fora e a torcida do Cruzeiro já acostumou a contagiar com o apoio incondicional. Eu acho que numa Libertadores como essa vai ser fundamental, e eu tenho certeza que a gente vai retribuir no campo com muita entrega, com muito comprometimento e, se possível, com um grande futebol também. Júlia, deixa eu fazer uma pergunta para você. Amanhã é o encontro dos dois que devem se classificar na chave? O Huracan é um dos. Ele e Cruzeiro, Mineiros e Universidade do Sul. O Cruzeiro em primeiro e o Huracan em segundo. Sim, acredito sim. E o Cruzeiro amanhã vai com o Mineirão lotado, sem dúvida. Eu acredito na vitória do Cruzeiro. O Arrascaeta vai estar mais adaptado amanhã, vai estar melhor com o time. Então o Cruzeiro, para mim, vence amanhã e vence bem. O Brasil, você chegou aqui dizendo que o Huracan era a nova laranja mecânica do futebol sul-americano. Tanto que está, se eu não me engano, em 18º lá no campeonato. Que é a segunda parte, ali é a primeira. Não vou falar que foi você que falou isso comigo. Gente, o time eu não vou falar que é uma baba, não. Mas quem falou? Não, eu não sei. Pode ter sido o Tanguy que falou alguma coisa assim. Olha, todo respeito. Você assistiu o jogo, não vem não. Você falou semana passada. Você vem com essa. Aqui. Vem cá. Eu estava assistindo o Huracan e Mineiros da Venezuela. Foi duro o jogo. Que coisa horrorosa. Com todo respeito, os caras podem chegar aqui amanhã, dar uma dura no Cruzeiro, dificultar a vida do Cruzeiro e tal. Mas a chave do Cruzeiro é a baba do boi cansado. Não, o Cruzeiro tem tudo para obter uma grande vitória. Nossa, mas todo respeito. Agora tem um detalhe. O Huracan jogou contra o Mineiros, que é uma desgraça de ruim. Então, normalmente, o jogo fica uma perereca quando é assim. E ficou. Claro. Né? De repente, um time jogando contra um time certinho, então pode dificultar. Acaba dificultando. É um time que tem jogadores experientes, ataca muito pelos lados, mas a superioridade, a diferença é muito grande. O Cruzeiro tem tudo para se consolidar aí como primeiro na chave. Você se lembra que semana passada você disse aqui... Falei do Atlas e o Águia. E o Atlas é um grande time, né? É a baba do boi cansado. O Atlas é um grande time, né? O Atlas é uma baba. O Atlas tem 3 virtudes. Um time aplicado, marca e preparo físico. Tirando essas 3 virtudes, você acha que o Atlas é isso tudo? Não, eu não acho nada. Então, jogou de forma muito inteligente. Vocês estão falando do Cruzeiro ou do Atlético? Você que muda. Mas isso que o Everton falou... Vou falar do Cruzeiro, a pauta é Cruzeiro. Isso que o Everton falou é verdade. Às vezes a gente fala assim, nossa, é muito fraco, não sei o quê, mas o time também cresce diante de um adversário que apresenta poderio. Agora, do Mineirão... Você acha que nós somos
prepotentes, às vezes, arrogantes. Acho. Nós, que eu digo, o povo brasileiro, de olhar com meio que com desprezo e chegar lá sempre a surpreender. Não, mas esse jogo... Mas são os favoritos nesse sentido. Mas esse jogo foi muito ruim. Evidente. Esse jogo que a gente viu dos adversários do Cruzeiro, pelo amor de Deus, foi horroroso. Agora, ele cresce diante das circunstâncias, do que ele está, do nível de exigência, porque o nível de exigência que apresenta o seu adversário também faz com que você mude a sua forma. Agora, um Cruzeiro que tem Mike voltando, na questão da própria lateral, que tem todo mundo bem, numa condição melhor, num entrosamento melhor, descansado, que tem uma formação tática que todo mundo já conhece, já sabe como é que é. O Cruzeiro está chegando naquele ponto que quando você muda algumas peças, demora um pouquinho para você chegar. Aquela que você está vendo o cara passar, você já sabe para onde que ele vai. Mas a gente já está sentindo que o Cruzeiro... Aquela linha de passe no jogo de ontem, no gol do Neilton, mostra um pouco disso, né? E as alternativas também que o Marcelo tem. Você pode marcar determinada situação, mas você não pode fazer isso o tempo inteiro. Quando você fala assim, ele vem aqui, o adversário vem aqui, ele vai marcar campo de jogo todo, ele vai ficar em cima do Arrascaeta o tempo inteiro. O talento e a inteligência do jogador, que é diferenciado tecnicamente, faz com que ele saia disso rápido. Então, uma hora o cara escapa. Não tem como você segurar quando você tem tanta gente com um poderio técnico maior. E é o que a gente está falando em relação a esses caras vão falar, mas então quer dizer que o Atlético... Gente, uma coisa é um time desfalcado, outra coisa é um time que está sendo preparado dentro daquilo que ele foi. Esse time foi preparado, está sendo preparado pelo Marcelo, para a Libertadores, é uma outra história. Brasil, eu tenho que chamar o Merchan ali, graças a Deus. Obrigado, senhor, pelos Merchans. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Hoje nós discutimos isso na Band News. Se você ainda não ouviu, faça questão, 10h40 da manhã, segunda a sexta. Eu, Dimar Oliveira, Felipe Junqueira. Eu dizia aos dois, que são teimosos, né? Felipe Junqueira e Dimar são teimosos. Eu dizia, o Cruzeiro não mudou a forma de jogar do ano passado para esse ano. Mudou as peças, mas a forma de jogar não. O Atlético mudou radicalmente a forma de jogar. Saiu de um esquema de mais velocidade, botou um homem de referência. O Lucas Prato, melhor jogador da temporada passada na Argentina, quebrou o ritmo dos 4 homens de frente. O Cruzeiro não mudou. O Cruzeiro mudou peças. Mas o Leandro Damião, para alguns, depois eu gostaria da opinião de vocês, é até melhor que o Marcelo Moreno. Mas tem duas diferenças. Outra coisa, o Henrique Ceifador, meu ídolo. Aliás, o Henrique Ceifador, a turma está falando que eu estou recebendo dele para falar bem dele. Por favor, Henrique, deposita lá. E depois eu te passo aí pelo WhatsApp o número da conta para você depositar, porque até agora não caiu nada. Meu ídolo ceifador, a mesma coisa, um homem de referência, ou seja, o Cruzeiro já jogava assim, mudava, às vezes o Marcelo Moreno saía de dentro da área, abria espaço, e aí os caras de trás, Lucas Silva, Nilton Chirecão, Goulart, saía na cara do gol toda hora. Então não mudou a força. Você não vai falar agora não, corta o Brasil pra mim, aí só abre 15 para 1. Gente, olha aqui que beleza. A vida é cheia de momentos, 15 para as 2. A vida é cheia de momentos importantes. É seu filho que passou no vestibular, Dimara. É o aniversário de alguém da família. Ou então uma promoção que você ganhou no emprego, não é? É ou não é, Felipe Junqueira? E o que a gente faz nesses momentos? Corre para falar com os amigos, com os parentes, com as pessoas que você mais gosta, não é? Porque momentos importantes não podem ficar para depois, é ou não é? Então, olha só essa dica com o Claro Fone, meu amigo. Você fala de forma ilimitada com qualquer fixo da sua cidade por apenas R$19,90. É muito baratinho. R$19,90 por mês no Combo Multi. Você conta todas as novidades para quem você quiser e não precisa se preocupar com o valor da conta. Além disso, você conta com serviços inteligentes grátis, como Conferência 3, identificador de chamadas, olha aí, hein? E também chamadas em espera. Não deixe essa oportunidade para depois. Ligue agora, 4004-8021. Peça já o seu, claro. É você quem faz o agora, amigo. Eu vou ali pegar o meu, Falei aqui de resenha 3. A turma já enlouqueceu aqui. Rápido intervalo, a gente volta em 2 minutos. Até já.